Galera, eu começo esse vídeo pegando aqui 1 ml de hexano. Vamos medir aqui na pipeta Pasteur. Não é obrigado a ser perfeito, né? É um teste qualitativo. Então aqui você pode pegar aqui umas quantidades. Então, ó, 1 ml de hexano, e ele manda colocar 10 gotinhas de água de bromo. Para quem teve curiosidade, a água de bromo é uma solução aquosa de BR2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tá bom, né? Mandou colocar 10. Na metodologia, ele pede para você deixar os 2 tubos, né? Eu já fiz os 2 tubos já, tá, pessoal? A misturinha, 10 gotas de água de bromo, 1 ml de hexano. Ele pede para você deixar um tubo ao abrigo da luz e o outro expor à luz durante 45 minutos. É isso que eu vou fazer agora, tá bom? Aqui nesse lugar tá pegando um solzinho de vez em quando, vou deixar aqui exposto à luz. E esse outro aqui vou deixar escondidinho aqui, nesse reatorzinho aqui do professor Gadelha, longe da luz. Seguindo agora o experimento, ele manda botar 10 gotinhas de hexano em um tubo de ensaio e 10 gotas de tolueno. Estamos fazendo o ensaio número 1, tá? 10 gotinhas de hexano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. E agora 10 gotinhas de tolueno. Vamos lá, o tolueno aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem. Esses são os hidrocarbonetos, né? Do ensaio número 1. E ele manda agora colocar 10 gotas de água de bromo em cada um desses tubos, tá? 10 gotinhas de água de bromo e verificar o que acontece, tá bom? E colocar na tabela. Primeiro, 10 gotinhas de água de bromo no hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou colocando sempre uma gotinha a mais. Vamos pegar o tubo de ensaio, agitar, e trazer para cá, ó. Analisando aqui, pessoal, hexano com água de bromo, a gente verifica apenas a formação de uma mistura heterogênea, né, com 2 fases, tá certo? Nada mais do que isso. O hexano por cima e a água de bromo por baixo, tá? Então não aconteceu nada demais, apenas uma mistura heterogênea, substâncias não miscíveis entre si. Tolueno, olha aqui a fórmula. Tolueno com água de bromo, o mesmo fato análogo ao hexano foi constatado. Apenas uma mistura heterogênea bifásica. Agora vamos ao teste de tolueno com permanganato de potássio. Vou tirar aqui, ó, para todo mundo ver a fórmula. C6H5CH3. Hexano com permanganato de potássio, tá bom? Vou colocar aqui as quantidades, depois eu mostro a vocês o resultado. Ao tolueno, vou colocar, então, algumas gotas de permanganato de potássio. E ao hexano.
Essa reação ela ocorre em meio alcalino, então gotas de hidróxido de sódio 6 molar. Uma solução bem concentrada, tá pessoal? Ele pede no procedimento que você agite cada tubo, observe e resiste na tabela após 1 minuto e depois passados 5 minutos. Então vamos agitar. Aqui é o tolueno com permanganato de potássio em meio alcalino, agitando bastante. Inicialmente, a gente vê aqui uma separação de fases, né? Como se fosse a formação de um precipitado. Olha aqui. Vamos aguardar uns minutinhos, né? E agora com a solução de hexano em meio alcalino. Após 5 minutos, a gente confirma aqui a formação de uma fase esverdeada, tá? Tanto no tubo de ensaio com tolueno, como também no tubo de ensaio com o hexano, tá? Um precipitado. Não posso chamar de precipitado, mas sim de uma fase aquosa, entretanto com a densidade maior do que a do hexano e maior do que a do tolueno, e que estão no fundo do tubo de ensaio. Galera, no teste número 3, agora eu estou com 2 ml de ácido sulfúrico e eu vou adicionar aqui no hexano, tá? Vamos fazer essa adição e ver no que é que vai acontecer, tá bom? Ele diz que é para adicionar o hexano no tubo e depois, com cuidado, colocar o ácido sulfúrico. Vamos colocar então o ácido sulfúrico no hexano. (2 ml, né? Uma quantidade pequena, mas considerável em se tratando de microanálise. Beleza? E ele manda agitar a mistura com cuidado e observar. Então, você percebe já que amarelou, né? Isso é um indício de uma oxidação. Olha, a formação de uma segunda fase agora aqui no fundo do tubo de ensaio. E o que a gente observa é a formação de uma substância aqui no fundo do tubo de ensaio, tá? Uma fase superior, mas um pouco menos densa, né? Que se formou, que pode ser micropartículas, tá? Não houve alteração de temperatura, mas houve reação química. No último ensaio, vamos usar ele, o formol, né? O famoso metanal. Ele manda colocar, então, um tubo de ensaio de hexano, um tubo de ensaio de tolueno, gotas
de formol, tá? Depois a adição de ácido sulfúrico, porque a reação acontece em meio ácido, tá certo? Depois agita, ok? Então vamos lá. Primeiro gotinhas de formol aqui, tá? E depois eu vou mostrar já o resultado com ácido sulfúrico, tá, pessoal? É sempre complicado, né? Pipetar ácido sulfúrico, tá? Então eu estou aqui com uma pipeta de 2 ml e vou pingar as gotinhas aqui, tá bom? Colocado o ácido sulfúrico aqui nas duas, ó. Vamos agitar. Agitando aqui o hexano. Agitando aqui o hexano. Ficou turvo, né? Deu uma turvada. Ficou turvo. Vejam que existe uma turbidez aparente. Dessa vez, pessoal, quem observou sentiu uma mudança de temperatura, o tubo de ensaio aqueceu, ou seja, uma reação exotérmica, tá? E agora, no tubo com o tolueno. Uma turbidez aparente, mais aparente ainda do que no hexano. Uma turbidez bem aparente e uma liberação de calor também. No tubo de ensaio com tolueno, a gente pode perceber a formação de uma substância gelatinosa, turva, que inclusive manchou aqui, né? Manchou aqui o tubo de ensaio. Então são várias observações, tá? No tubo de ensaio com o hexano, a gente percebe a formação de uma substância escura, um amarelo mais escurinho, porém ela ficou no fundo do recipiente, tá? Líquida, porém mais densa, tá? Do que o hexano. Muito bem. Para finalizar, daqui a pouquinho, já, né, que eu vou fazer a magiquinha aqui, para finalizar, mostrar como é que ficaram os tubos de ensaio iniciais, né? Do hexano com água de bromo exposto à luz, o tolueno também, e os mesmos, né, hexano com água de bromo no abrigo da luz, e o tolueno também escondidinho da luz. Bom, pessoal, agora vamos atrás das amostras, né? A amostra que contém bromo, água de bromo. Deixa eu trazer para cá para um meio mais fácil todo mundo ver. A amostra contendo água de bromo, não aconteceu nada, tá bom? Não houve reação química na amostra com água de bromo. Hexano e água de bromo exposto à luz, nada, tá? E aqui agora na verdade não é. E o hexano com água de bromo, que ficou longe da luz. O que é que temos aqui? Também não aconteceu nada. Tá bom? Então não houve reação
do bromo com o hexano, sem e com a luz.